Quem veio me visitar hoje aqui foi o Vitor da Câmbio Hoje. Obrigado pela visita. Obrigado, você. Já fazia tempo que eu queria bater um papo aqui com o Vitor, que era justamente essa questão, o nome já diz, né? Câmbio Hoje. Então, muita gente quer trazer dólar para os Estados Unidos, seja para comprar um negócio, comprar uma casa, já ir colocando aquele dinheirinho aqui nos Estados Unidos. Então, tem umas perguntas que eu quero fazer para ele. Então, para você que está assistindo, vai ser bem legal, porque eu vou perguntar coisas bem simples, né? De como trazer o real para dólar aqui para os Estados Unidos. Então, Vitor, obrigado aí mais uma vez. Obrigado a você. Prazer estar aqui com você hoje. Que legal, já queria faz tempo que você viesse. Mas enfim, a primeira coisa que acontece, o pessoal, o meu primeiro contato é, Mussi, eu quero comprar uma casa, como eu faço, né? Aí eu tenho a parte do financiamento, tem a parte do contador, tem várias coisas, mas o principal é como trazer esse dinheiro para cá de uma forma legal, né? Sim. E aí eu queria que você explicasse como que o brasileiro pode fazer isso para trazer o dinheiro para os Estados Unidos. Tá. Obrigado de novo aí pela parceria de sempre. Cara, fazer câmbio hoje em dia, cada dia que passa tá mais fácil, tá? Toda operação que a gente vai realizar, a gente precisa passar por um cadastro desse cliente. Então a gente vai cadastrar a pessoa na nossa instituição financeira, no nosso banco. Hoje em dia existem dois tipos de cadastro. Existe um cadastro básico que é até R$100 mil. É uma operação mais rápida, a gente consegue aprovar esse cadastro em coisa de 3 horas. Ele já está aprovado para a pessoa mandar R$100 mil. Então, para aquele caso daquela entrada que às vezes precisa com uma certa urgência, ainda mais com o mercado do jeito que está hoje em dia, com essa demanda, com as construtoras apertando muito porque tem pouca casa no mercado. Uhum. Então, você precisa aprovar rápido, a gente consegue aprovar super rápido para esse valor, então já ajuda. Sem imposto de renda. Sem imposto de renda, CPF, identidade, comprovando de endereço. Ou seja, R$100 mil já dá mais ou menos aí seus 18, 20 mil dólares, vamos supor. Então, se você vai, seu corretor está aqui, que seja eu, né? Vai comprar uma casa para você, a gente vai fazer aquela oferta e precisa mandar um sinal de 5, 10, 15 mil dólares, né? Então você já é apto em um dia já mandar esse dinheiro para cá. Às vezes a gente consegue, às vezes o cliente está com o corretor na hora e fala, Vitor, eu preciso mandar, está dentro da construtora, alguma coisa, eu preciso mandar agora para segurar a vaga, é uma casa legal que eu peguei, que eu quero. Na hora a gente faz o cadastro, rapidinho está aprovado. Entendi. Às vezes não deu nem tempo da pessoa sair da construtora, a gente já está com a operação aprovada para realizar esse pagamento inicial. Então, a gente tenta facilitar essa comunicação com o cliente para justamente poder correr esses processos, que a gente sabe que não é tão simples na compra de imóvel, mas a gente tenta facilitar para que ele consiga resolver essas questões mais rápidas, entendeu? Porque quando a gente passa para o passo do pagamento da parte maior do imóvel, aí a gente entra na parte do cadastro completo, que eu chamo, que aí vai precisar do imposto de renda para a gente aprovar um limite maior para ele, de acordo com a capacidade financeira dele. O banco vai aprovar um limite, que aí ele pode continuar realizando os pagamentos dele com tranquilidade. Então, assim, o primeiro momento a gente sempre vai ter que passar por essa parte cadastral. Eu sempre falo que é a parte mais burocrática. Não é burocrática, porque são dados simples, mas é a parte mais burocrática, porque fechar o câmbio efetivamente é muito simples, a gente está acostumado com isso. Eu falo muito isso, né, que fazer câmbio com especialista faz toda a diferença. Porque assim, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente faz isso o dia inteiro. O nosso foco de trabalho é a parceria com o corretor de imóveis, então a gente já sabe os dados que vêm da construtora, como vem, o contrato como deve ser feito, tudo isso para diminuir a margem de erro no momento que o cliente tem que realizar o pagamento, entendeu? Isso acontece bastante quando o cliente está aqui, quer dizer, o cliente quer mandar o dinheiro para cá e vai dizer, não, eu vou lá no meu banco, eu falo com o meu gerente, mas eles não estão habituados com isso, né? Com essa transferência para cá. Esse é o principal ponto. Quando eu falo de fazer com especialista, é isso, porque a gente está acostumado, a gente conhece os contratos das construtoras, a gente conhece o processo do pagamento. Um caso muito típico muitas construtoras não assinam, você sabe bem, não assinam um contrato sem receber o sinal. E você vai falar com os bancos no Brasil, os grandes bancos comerciais, vamos dizer assim, eles não entendem que esse contrato não está assinado, e aí ele fala, não, o contrato tem que estar assinado para eu efetuar o pagamento, só que na verdade aqui é o contrário. Aqui a construtora se resguarda e ela fala, eu só assino o contrato no momento depois do depósito inicial. Acontece. E já os nossos bancos, como nós somos bancos de câmbio, a gente só faz isso, a gente conhece esse processo, sabe que isso acontece, então os nossos bancos aceitam que os contratos inicialmente estão sem assinar, a gente efetua o pagamento e logo depois, logicamente, o banco cobra esse contrato assinado para dar a finalização desse processo inicial. Então, são detalhes que, no final das contas, o que fica indo e vindo quando você está fazendo com uma pessoa que não sabe o que está fazendo,
para quando você fala com uma empresa que já está acostumada com esse processo. Mas muita gente, eu acho que pensa, se eu for fazer com uma outra empresa terceirizada que não seja o meu banco, vai sair mais caro para mim. Isso é... Não, é totalmente o contrário, totalmente o contrário. É justamente pelo mesmo motivo que eu falei, como eles não são especializados nisso, quando você vai falar com o seu gerente no seu banco, ele está acostumado a vender ali poupança, capitalização, mas ele não está acostumado a câmbio. Como o produto principal do banco, desses bancos comerciais, não é câmbio, naturalmente eles cobram mais caro do que a gente. Entendi. Entendeu? Então a gente consegue condições melhores com bancos especializados em câmbio, então te dá uma condição melhor. Aqui nos Estados Unidos é muito mais comum, né? Quando, por exemplo, você vai fazer um mortgage, você tem uma empresa de mortgage para fazer isso. Dificilmente você vai num Bank of America procurar um mortgage. Isso. Tem empresas especializadas que fazem isso. E no Brasil o banco é muito centralizador, tem todas as operações, só que ele não consegue dar atenção com especialidade, com qualidade, né? Especialidade em cada produto. Entendeu? Então a gente entra nesse ponto sendo especialista, né, nesse assunto que no Brasil os bancos são muito centralizadores, fazem tudo isso. Mas a gente consegue condições de preço, de serviço principalmente. Eu foco muito na parte operacional do processo, na agilidade do processo. O nosso é muito mais rápido, porque justamente eu estou focado naquilo ali. A pessoa quando inicia um processo de operação comigo, que inicia no cadastro, ela vai falar até o fim comigo. Eu não vou ficar transferindo ela para, fala com essa pessoa, depois fala com essa pessoa, depois vai para essa pessoa. Isso, o processo do início ao fim é comigo. E isso tudo sem sair de casa, né? Só sem sair de casa. Chama no WhatsApp. Tudo 100% online. Eu tenho uma outra pergunta. Vamos supor que o cliente lá no Brasil não tem casa ainda para comprar, mas já quer ir mandando um dólar, porque ele sabe que no futuro ele vai fazer alguma coisa. Existe um mínimo, ou já tem que ter um contrato de uma casa, ou ele já pode abrir o cadastro e mandar? Para fazer o cadastro pode ser a qualquer momento. Ele não consegue mandar o dinheiro para compra do imóvel sem ter um contrato assinado. Ele pode mandar para a própria conta dele, ele pode ir dolarizando esse capital dele para no futuro vir a comprar a casa. É o que ele quer, né? Ele quer dolarizar. Vamos dizer, clientes que têm a conta Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e tem uma conta aqui no Bank of America. Exato. Aí você faz essa, não importa o limite. Não importa. Aí a gente vai trabalhar aqueles limites de cadastro, mas não tem mínimo ou máximo. Máximo tem que é a capacidade financeira. Mínimo não. Vitor, eu quero mandar 1.000 por mês, tem problema? Não, pode mandar, não tem problema. Entendeu? Então, mínimo não tem. A questão do máximo é a capacidade financeira. Quando a gente fala, porque assim, no Brasil tem a legislação cambial, ela me diz que cada tipo de operação, a gente chama tecnicamente de natureza da operação, que significa basicamente um motivo. Por que você está mandando esse dinheiro? Então, se você está comprando um imóvel, a natureza chama compra de imóveis no exterior. Para você operar nessa natureza, você tem que ter um contrato de imóvel, um contrato de compra. Não, eu vou mandar para minha própria conta. Aí não tem, porque a gente chama de disponibilidade, que é você para você mesmo, não tem documento nenhum a apresentar. Então, de acordo com cada natureza, tem um documento que precisa apresentar. E diferença de IOF? Vou mandar o dinheiro da conta para conta, né? O IOF daí e mandar com... A diferença do IOF é justamente essa natureza da operação. Quando você faz disponibilidade, a única, quando é você para você mesmo, é a única natureza que o IOF é 1,1%. 1,1. Todas as outras, compra de imóveis, aporte de capital, que é quando uma pessoa física acredita na sua pessoa jurídica americana, todas elas são 0,38. Tá? Então a maioria é 0,38 e só você para você mesmo é 1,1. Existem algumas naturezas que o IOF é zerado, como importação, por exemplo, que não vem ao caso aqui, mas nas normais que a gente utiliza aqui para o cliente pessoa física, mandando dinheiro para cá, para os Estados Unidos, ou é 0,38 ou é 1,1. A gente sempre recomenda para os nossos clientes que vão investir em imóveis aqui, que eles abram uma empresa, abram uma LLC, vai ter aqui uma conta jurídica. E a forma que ele está fazendo lá no Brasil é que eles estão fazendo um aporte, né, tirando o dinheiro daquela empresa lá, e quer mandar para a empresa que foi aberta aqui dos Estados Unidos, para depois dessa empresa comprar o imóvel. Eu não entendo muito bem essa triangulização. Para mim era pegar o dinheiro de lá e ir direto para o cartório para a compra do imóvel. Mas eles dizem que é dessa forma, né? Eles de uma empresa lá, vai para a empresa que abriu aqui, para depois ir à compra do cartório. Isso tem variações, tá? Dificilmente você vai conseguir tirar da empresa brasileira direto para a empresa americana. Por que motivo? Porque justamente a gente precisa adequar a natureza dessa operação.
e não gera um vínculo necessário. Ah, mas eu sou sócio da empresa brasileira e sócio da americana. Isso para o Brasil não gera vínculo necessário. Normalmente as pessoas fazem o quê? Ah, o dinheiro meu está na minha empresa brasileira. Você dá saída para sua física brasileira, porque aí não tem tributação no Brasil. Então você dá saída como participação de lucros para a física e da física brasileira você faz aporte de capital na pessoa jurídica americana. Aí essa é a operação mais simples que tem. Entendi. Não dá para fazer da jurídica brasileira para a jurídica americana? Dá. Só que vão ter outros documentos adicionais que a gente vai ter que explicar para o banco o motivo dessa pessoa jurídica brasileira estar mandando para essa pessoa jurídica americana. Que não pode ser compra de imóveis. Entendeu? Não pode, porque ela está fazendo uma para outra. A pessoa jurídica brasileira pode comprar o imóvel, só que aí ela tem que pagar title company direto ou construtora direto. Se ela está mandando para uma outra pessoa jurídica no meio, já não é compra de imóvel, já descaracteriza isso. Entendi. Então, são muitas variações, de acordo com de onde vai sair, para onde vem, entendeu? Então, tem muita variação. Outra coisa que eu aprendi no decorrer da experiência é que, assim, a gente vai, como eu falei, a gente sempre recomenda abrir um LLC, então o cliente, a gente já coloca em contato com o contador, abre a LLC, tá prontinha, a LLC é a empresa, né, a limitada que a gente cria aqui, e aí a gente, com o corretor, encontra um imóvel, faz a oferta, foi aceita, mas já coloca o contrato nessa oferta, o nome da LLC, Sim. Né, que ele criou. Aí vai pessoa física fulano de tal lá no Brasil e quer mandar o dinheiro para comprar para cá. Ok, manda o contrato. Quando chega o contrato, tá em nome da LLC. Não manda o dinheiro. Porque... Então, isso é um caso que eu venho debatendo muito com todos os corretores, para justamente a gente chegar num consenso disso. O entendimento no Brasil é que quando chega um contrato lá de uma empresa americana comprando um imóvel nos Estados Unidos, o meu banco olha aquele contrato e fala, você não precisa fazer câmbio. Quem está comprando esse imóvel é uma empresa americana. Então, se essa é a empresa americana que está comprando o imóvel, você, pessoa física no Brasil, faça aporte de capital na sua empresa americana e ela vai comprar. Agora, você pagar direto o imóvel com um contrato em nome da PJ americana, nunca vai passar. Então só tem duas formas. Ou começa o contrato em nome de pessoa física. Temos a gente que faz um adendo. Aí eu faço adiciona os dois. Deixa a PJ e bota a pessoa física também. Porque aí a pessoa física pode efetuar esse pagamento balizada no contrato do imóvel. Entendeu? Ou você faz um adendo separado, só adicionando a pessoa física, porque aí vale nesses dois casos, né? Porque ou ela pode fazer aporte de capital, ela fica livre. Ela pode fazer aporte de capital, porque em que casos que funciona ela fazer o aporte de capital antes da compra do imóvel? Às vezes ela não achou a casa ainda, mas já está com a empresa aberta, já está com a conta aberta e quer dolarizar, porque o momento do câmbio está bom, tem algumas outras situações. Então ele fala, eu quero dolarizar, vai fazendo aporte de capital, vai botando na PJ. Na hora que você sair, achar a casa que você quer, você paga interno nos Estados Unidos. Então, tem a situação, já tem a casa achada ou não tem ainda, isso também faz diferença. Então, por exemplo, se tem um contrato de uma casa que está lá no LLC, aí vai mandar o dinheiro para o cartório, não pode. Mas se ela tiver pode só mandar... LLC, não. Certo. Mas ela pode mandar direto para a conta que ela já tem aqui. Pode, isso pode. Se tiver o lastro do cadastro para mandar aquele dinheiro. Exatamente. Porque aí ela vai fazer a operação, é aporte de capital. Uma pessoa física aportando capital na pessoa jurídica dela mesmo nos Estados Unidos. Quando acontece essa situação, o que eu faço já, o contrato está lá em nome de pessoa física, lá no finalzinho do contrato diz, o comprador vai trocar o nome para um LLC, imediatamente eu já faço um adendo por fora ali, que mando todo mundo assinar, mas eu pego o contrato original, mando para a operadora, né? Mando o dinheiro quando for para fechar a casa, aí coloco o nome da troca na LLC. Perfeito. Esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho, porque assim, isso é um problema, é que nos Estados Unidos, o entendimento aqui é que quando você é sócio daquela empresa, ele aceita. Mas no Brasil, não. Você não está no seu nome pessoa física, mas eu sou sócio da empresa. Não adianta nem no Sambis procurar aquilo tudo e mandar. Não adianta. Ele entende que a empresa é empresa, pessoa física é pessoa física. Não entende que só porque você é só sozinho daquela empresa, você tem direito a fazer um pagamento direto por ela. Não acontece isso, entendeu? Então por isso que tem que estar... nesse caso, regular. Esses são detalhes que é o que eu falei. Esse entendimento que a gente tem, que a gente vai chegar num consenso para facilitar o processo do cliente no final. Você manda um contrato, isso bate na mesa do gerente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica no Brasil,
isso vai ficar travado, porque eles não têm esse entendimento, nem eles vão saber como proceder para te auxiliar a resolver o problema do cliente, entendeu? Eu tive um cliente que precisava mandar cerca de $500 mil para cá, do banco dele lá, mas ele tinha uma restrição, que tinha que ser de 100 mil por dia. Ele tinha que mandar 100. Não sei se é isso, cada banco tem sua... Não, para mim não faz muito sentido. O dinheiro, ele tinha o dinheiro, só... Não faz muito sentido não. Existe uma limitação para corretoras de câmbio. Até coisa de 2 anos atrás, 3 anos atrás, as corretoras de câmbio no Brasil tinham limitação de $100 mil por dia para mandar. Corretoras de câmbio, não banco. Aí as corretoras foram aumentadas para $300 mil por dia. Banco nunca teve limite. O banco pode mandar $1 bilhão por dia que não tem problema. O banco pode mandar qualquer valor. E vocês, como corretora? Na verdade, nós não somos corretora, nós somos correspondentes de bancos. Então a gente não tem limite. A gente trabalha na regra dos bancos. Entendi. Entendeu? Então pra gente não tem essa limitação. Sua empresa hoje, câmbio hoje, mas quando o dinheiro sai no Brasil vai passar por um banco, né? Vai passar por um banco, né? Exatamente. Eu sou um representante do banco. Tá. Toda a operação tá centralizada dentro do banco. Ele vai mandar o dinheiro. Na verdade, essa operação é a mais segura que existe, porque assim, o cliente, quando ele faz o pagamento no Brasil, ele faz a transferência para uma própria conta dele dentro do meu banco. A gente opera hoje, por exemplo, no Banco Orinvest, é um deles, ele manda para uma conta dele lá dentro. O banco abre uma conta para ele, então é uma conta só para essa movimentação de câmbio, não tem custo, não tem nada, mas ele manda um dinheiro para uma conta dele. Então ele está mais respaldado ainda, ele não manda nem para conta de terceiro. Ele manda para uma conta dele mesmo dentro do banco, e o banco vai lá e debita o valor da conta dele para liquidar o fechamento dos dólares que ele fez. Vitor, muita gente te pergunta que está mandando dinheiro para cá e diz, Vitor, mando agora ou espera? Tem gente que faz essas perguntas? O dia inteiro, todo dia. Né? O dia inteiro, todo dia. Cara, é muito difícil de responder. A economia brasileira é um mercado muito volátil. Alguém fala alguma coisa, tudo muda. Então assim, eu vou falar para você aqui, para todo mundo que tá vendo a gente, que é a dica que eu dou para todo mundo. Se você tiver prazo para efetuar um pagamento, faça o pagamento aos poucos. Eu tenho para daqui a 6 meses, eu estou comprando imóveis pagados 500 mil. Cara, faz 100 mil por mês, faz 20 mil por semana. Você vai quebrando aquela... Vai quebrando, você vai fazer uma taxa média nesse período todo. Então assim, é claro, você pode pegar um momento maravilhoso hoje, depois só subir e ficar pior? Pode, mas você pode pegar um momento ruim e o mercado só cair e você comprou tudo hoje, você perdeu a oportunidade. Então quando você faz uma taxa média, você trabalhou com todos os mercados. Você pegou um pouco da alta, depois pegou um pouquinho da queda, então o seu risco diminui. Então isso vale até para quando a pessoa vai comprar o dinheiro para viagem, vale para qualquer coisa. Se você tem um prazo para comprar e tem um valor estabelecido, vai comprando aos poucos, você vai fazer uma média. Entendi. E certeza que vai ficar melhor para quem está comprando. Maravilha. Entendeu? Bem, eu não sei se você tem algumas dicas aí, algumas coisas que você queira complementar mais, mas de qualquer forma já quero te agradecer aí. Eu acho que foi bem esclarecedor essa parte de compra de imóvel aqui. Você precisa de bastante gente que é de confiança, né, ao seu redor. Você vai precisar do corretor, do cara que vai fazer a remessa do seu dinheiro, do contador e por aí vai, né? Então, o lastro de confiança começa começa a partir daí, nessa compra do imóvel, e vai ter o administrador, né, que vai ser para sempre, né? Muitos dos investidores, eles começam de pouquinho, né? Eles quero ver como é que é, né? E vou mandando. É normal, é normal. Eu entendo a desconfiança das pessoas, é normal. Nós não somos big bancos e tal, mas a gente, com o trabalho, a gente demonstra rapidamente a confiança que a gente passa. E a gente tem muita parceria aí no mercado que é 100% na confiança mesmo de um bom trabalho sendo prestado. Então, você falou de dicas. Cara, eu basicamente já falei quase que tudo aqui. É importante você estar fazendo, trabalhando não só para câmbio, como para o corretor, para o mortgage, em empresas de confiança. Nós somos correspondente oficial pelo Banco Central do Brasil. Então, é sempre você procurar empresas oficiais, que estão dentro de todas as normas, que vai trazer segurança para você no final. E aí você consegue aliar outras coisas. É o que eu falei, de estar com um especialista no que faz, de você ter o melhor custo-benefício, você ter a melhor prestação de serviço, junta
um bolo que você fica com um bom produto completo aí, tanto para o cliente que está recebendo, como para você também que está oferecendo. É porque quando é a primeira vez que o cliente sempre fica assim. É normal. Vai dar certo. É normal. Né? Pra gente, por exemplo, o Vitor, a empresa dele, já fez várias transações para clientes meus. Então, por exemplo, eu digo, Vitor, o cliente vai entrar em contato com você, quer mandar dinheiro. Aí o cliente, a primeira coisa que pergunta é o seguinte: é de confiança, posso confiar mesmo? Né? E para mandar esse dinheiro, eu acho que vai querer mandar 10 mil primeiro para depois de começar. Né? Não, e a gente, eu tô falando, eu entendo essa questão por ser um produto específico. A maioria das pessoas não estão familiarizadas com fazer câmbio. A maioria não tá. A maioria está acostumada a ir numa loja de câmbio, fala, toma 5 mil reais e me dá $1.000. Mas é diferente dele transferir 100 mil, 200 mil, 300 mil. Não tem que ser confiança. Mas isso é um processo. É um processo normal, que a gente vai... todo o suporte que a gente vai dar para o cliente vai passar confiança para ele. De todos esses detalhes que a gente falou rapidamente aqui, a gente vai conversar com o cliente, explicar todo o processo, do porquê que é assim, porquê que vai para lá, porquê que vem para cá, porquê que o contrato é desse jeito. Tanto você vai fazendo de um lado, como eu vou fazer do outro também. Porque, às vezes, o cliente fica com essa dúvida, por que eu estou fazendo aporte de capital? Você está fazendo por causa disso. O cliente, entendi, tá certo. Tá ok, faz sentido, entendeu? E aí a gente vai ganhando confiança e o trabalho vai falando por si só aí nesse processo, entendeu? É isso. Beleza, Vitor. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Obrigado pela parceria. Se precisar, tô à disposição. Valeu. Tchau, tchau.